de João, capítulo 3, versículo 16. Acredito que esse é o texto mais lido ou mais conhecido no meio da igreja. Um dos mais conhecidos. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ele vai escrever que Deus amou tanto o mundo, que ele entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou falando de um amor divino. Não estou falando de um amor interesseiro. Eu faço porque o outro fez, ou eu faço porque eu quero algo em troca. Não. Eu estou falando de um amor sacrificial. Eu estou falando de um amor incomparável, um amor inexplicável, um amor incondicional. Eu estou falando de um amor imerecido. Esse é o amor que Deus tem para com a humanidade. Deus nos ama. Não sei a forma que você se encontra, mas acredite e creia nessa palavra. Deus enviou o seu Filho por amor a você, por amor à sua casa, por amor à sua família. Deus decidiu nos amar. Eu trago como tema dessa mensagem: uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. Deus, ele decidiu nos amar. Deus, ele decidiu entregar o seu Filho, e esse amor é um amor diferenciado. É difícil encontrar palavras para o amor que Deus sente pela humanidade. É um amor ágape, é um amor divino, um amor incomparável. Paulo vai escrever no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Ele escreve: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, mesmo quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Paulo está relatando que Cristo morreu por nós, mesmo que nós vivíamos no pecado. Mesmo que nós vivíamos na prática do pecado, Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos amar. Talvez você que me ouve nessa noite está falando: pastor Paulo, eu pequei tanto, que é impossível Jesus me amar. É impossível esse amor me atrair Deus. É impossível, eu falei muito, eu errei muito. João capítulo 3, versículo 17 está escrito: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho. Deus não quer saber se você se prostituiu. Deus não quer saber se você está se prostituindo. Deus não quer saber o pecado que você cometeu, ou o pecado que você está cometendo. Deus não quer saber se você é viciado, se você é um alcoólatra, se você é um drogado, se você é um homicida. Ele decidiu amar você. Ele decidiu amar a tua casa. Esse amor nos constrange. Pastor Paulo,
que eu preciso fazer para sair desta vida? Já tentei muitas coisas e nada mudou a minha história. Primeiro ponto, você precisa crer. O começo da tua nova história é pela fé. Você precisa crer. Ele vai dizer: todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer, você precisa crer. Crer é acreditar que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Crer significa colocar a nossa confiança e a nossa segurança nele, crendo que ele é o único que pode nos salvar. Isso é acreditar em Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Jesus mesmo vai relatar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é a verdade revelada. Jesus é a vida eterna que Ele nos prometeu. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Você precisa crer nessa palavra. Crer é confiar que Cristo está cuidando de nós. Crer é confiar que Cristo está cuidando do nosso presente e que Cristo está cuidando do nosso futuro. Crer é acreditar que em meio à pandemia, em meio às lutas, em meio às tribulações, Jesus ainda está cuidando de nós. Você precisa crer e você precisa confiar. O salmista vai dizer: ora, se o Senhor não estivesse do nosso lado, os nossos adversários, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Mas sabe por que o adversário não engoliu? Sabe por que o adversário não matou, o adversário não derrubou? Porque ainda Jesus está cuidando de você. Ele está cuidando do seu presente, Ele está cuidando do seu futuro. João capítulo 14, versículo 3, olha o que Jesus vai dizer: e quando eu for, Jesus conversando com os discípulos, dizendo: olha, eu estou subindo ao céu, eu vou, quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha Jesus cuidando do futuro da igreja. Talvez você está preocupado, talvez você está chateado, angustiado, depressivo ou depressiva, mas Ele está dizendo: eu fui preparar um lugar. Aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Você pode adorar, você pode adorar. Receba essa promessa no seu coração. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, Deus tem preparado para a sua igreja um futuro de paz, um futuro de vitória, um futuro de milagre. Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de você.
Você precisa crer nisso. Crer é ter a certeza que as palavras dele são fidedignas. As palavras de Cristo são dignas de confiança. Crer é acreditar que Cristo pode mudar a nossa história. Crer é acreditar que Cristo pode mudar a sua história. Se você acredita em Cristo, se você tem fé no coração, eu quero entregar uma promessa divina para você. Coloca para mim, livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Prepara aí, Dani. Está engatilhado, Henrique? Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Entenda esse texto e leia comigo aí na sua casa. Então vi um novo céu e uma nova terra. Aqui João está tendo uma visão, e ele está relatando isso. Ele está dizendo: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Está falando da nossa terra, do nosso céu. Esse céu e essa terra sumiu, o mar sumiu, desapareceram. Verso 2: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Grave isso. Essa é uma promessa para o futuro da igreja. A morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será Deus deles. Essa é uma promessa para o futuro da igreja. O próprio Deus estará com eles, e o próprio Deus será o Deus dele. Ou seja, você estará com Deus, e Deus estará com você. Versículo 4. Grave isso no seu coração. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Talvez você está sofrendo, talvez você está chorando, mas a promessa de Deus é: Ele vai enxugar Ele vai enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Depressão vai embora, espírito das trevas vai embora. Eu dou uma ordem: as coisas velhas já passaram. Mais noite ali não há. Você pode adorar. Você que está aqui dentro da igreja, se coloque de pé para adorar. Se coloque de pé para adorar. Olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz, Meu Deus, e as portas jamais se escuta fecharão. isso. A cidade é de ouro puro.
de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Olha a promessa. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor, Tristeza e dor. nunca mais, Nunca mais, nunca mais, nunca mais. morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais. aleluia, nunca mais. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja. Quem está sentindo Deus nessa casa? Sinta Deus aí na tua casa. Sinta o Espírito Santo te tomando aí. Aonde você estiver, Ele chega. Ele chega. Jesus chega. O Espírito chega. Ele chega na tua casa. Ele chega no teu trabalho. Ele chega aonde você estiver. Ele chega. Ele chega. Oh. Essas promessas são para os que creram no Senhor. Só aqui pode sentar. Essas promessas, morte e choro, tristeza e dor, são para aqueles que estão em Cristo. Primeiro ponto, crer. Eu quero entrar aqui no segundo ponto. Quem crer e for batizado será salvo. O livro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que Jesus está nos ensinando. Olha o que Cristo está nos ensinando. Quem crer, se você crer, o próximo passo é ser batizado. Cristo não está dizendo quem crer e for perfeito, quem crer e ser bonzinho, quem crer e nunca mais errar, quem crer e for 100% santo, quem crer e estiver 100% preparado. Não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo apenas quem crer. Quem crer pode ser batizado. É para quem crer, nada mais. Batismo é uma questão de fé. Escuta isso que eu vou falar para você. E se eu fosse você, depois daquilo que eu falar aqui, se você não é batizado, eu pegaria o carro, a moto, o Uber, seja o que for, eu viria correndo para a igreja, porque o que eu vou falar para você aqui é bíblico. É bíblico. Quem crer e for batizado será salvo. É isso que Cristo nos ensinou. O mérito do batismo não está em você. Entenda isso. O mérito do batismo não está em você, mas em Cristo. Não é pelo que você faz, não é pelo aquilo que você fez, ou pelo aquilo que você deixou de fazer, é pelo que Ele fez na cruz. Pelo que Ele fez por você. Você só precisa crer.
Você só precisa acreditar nessa promessa. Ele só pede a sua fé, a sua crença no Senhor. Se você crê, você pode batizar. O Espírito Santo está te chamando, venha batizar nas águas. Os meninos vão colocar o endereço aí, Rua 13 de Maio, 931, centro de Piracicaba. O Espírito Santo está te chamando para você dar mais um passo. É uma questão de fé. Você precisa sair dessa vida. Deus quer mudar a tua história. Pastor, o que me impede de batizar? Se você disser, eu não creio. Se você falar, Pastor Paulo, eu não creio, não acredito em Jesus, essa história de que Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, eu não creio nisso, não acredito nisso. Aí eu vou falar para você, realmente, então você não pode batizar. Mas talvez você pense assim, Pastor Paulo, eu ainda tenho um vício, eu ainda tenho uma dificuldade, ainda tenho um pecado que me impede. Não. Ele só perguntou para você se você crê. E se você apenas crê, sai correndo daí onde você está e venha ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Paulo, eu não creio. Aí eu vou dizer para você que, segundo aquilo que eu creio e acredito que é a Bíblia Sagrada, não tem um final bom para você. Não será muito agradável, segundo a palavra de Deus, o teu fim, se você não crer nele. Livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quem é o vencedor? Aqueles que creram. Aqueles que creram, Deus está dizendo, eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Olha o verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui não tem mais volta para você. Se você não acreditar nesta vida, se você não crer agora, se você não acreditar agora, se você não batizar agora, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Morte eterna. Morte eterna. Você quer a vida eterna ou a morte eterna? Será que você está no grupo dos incrédulos? Qual é esse grupo, pastor? Aqueles que não creram, aqueles que não acreditaram. Deus assumiu a responsabilidade de te amar. Deus assumiu a responsabilidade de te amar. E o ato de crer e batizar não é o final, mas apenas o início daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia nos ensina que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Eu quero ler um texto com você. Leia comigo. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 29. Nós vamos acompanhar o texto. Nós vamos até o versículo 38.
Vamos entender. Então o Espírito Santo disse a Felipe. Quem disse? O Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e o ministério, a igreja começou a crescer, e o evangelho começou a expandir. O Espírito guiava, o Espírito capacitava, o Espírito fazia. O Espírito Santo disse a Felipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Felipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Entre no texto comigo. Felipe correndo para perto da carruagem, ele ouviu aquilo que o eunuco estava lendo e falou: o senhor está lendo aí? Está entendendo o que você está lendo? O eunuco vai responder: como eu posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Felipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado, e foram injustos com ele. Ninguém pudera falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Eu nunca está lendo o texto, está em dúvida, não está entendendo. Aí ele vai dizer: me explique, por favor, me explique uma coisa. De quem está falando esse homem? Ele está falando de um profeta que há de vir, ou ele está falando dele mesmo? Eu nunca está perguntando: ele está falando de alguma outra pessoa que há de vir, que era Cristo, ou do próprio profeta Isaías? Então, versículo 35, então, começando com aquela parte das escrituras, Felipe anunciou aos funcionários a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Felipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Olha a pergunta e olha a resposta. Aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Olha a colocação. Você crê? Eu creio. Então vamos batizar. O evangelho é simples. O funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Felipe o batizou ali. É verdade, eu nunca era um cara estudado. Estava lendo a Bíblia porque eles tinham o costume de estudar, mas eles não entendiam a respeito de Cristo. Foi naquela hora, naquela evangelização, naquela pregação de Felipe, que ele entendeu que só precisava crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê, você pode batizar. Se você crê, você pode batizar. Eu quero contar um testemunho da Rosilene. Conversando com ela essa semana na igreja, ela falou do batismo dela. Pastor, quando eu batizei, ainda tinha os cultos presenciais, e foi uma época que me chamaram para a frente, e eu não estava preparado, eu não tinha roupa, eu não tinha nada, mas naquele dia eu entendi que o batismo é uma questão de fé. Batismo não é para quem está preparado, mas para quem tem fé em Cristo Jesus. E naquele dia aconteceu algo sobrenatural com ela. Ela falou que ela tinha 2 vícios: bebida e cigarro. Mas ela falou que bebida não era algo difícil dela largar, que hora ela bebia, a hora ela largava.
Mas ela disse que o cigarro ela não conseguia largar, sempre tentou, toda a vida tentou. Ela falou que depois que ela desceu nas águas, ela nunca mais colocou um cigarro na boca. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Não é pela sua força, é pela força dele. Não é pelo seu mérito, é pelo mérito dele. É porque ele fez, porque ele faz, pelo que ele vai fazer na sua vida. Pastor Paulo, você acha que ela errou os outros dias? Errou. Mas através da decisão dela, eu creio que as coisas estão muito melhor para ela, porque ela falou isso para mim. Batismo é uma questão de fé. Você pode sair da sua casa que ainda dá tempo. Eu concluo a minha mensagem no livro de Mateus, capítulo 28 e versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Isso é uma ordenança. Ide, ordenança de Cristo, ordem, faça. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É isso que nós fazemos. Nós batizamos e depois nós continuamos ensinando, nós continuamos discipulando. Isso é o Evangelho. Essa é a promessa de Deus para aqueles que creram. E lembre-se, para aqueles que creram e acreditaram no Evangelho, eles têm uma promessa: morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Seja consolado pelo Espírito Santo. Seja consolado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, nós oramos, meu Pai. Nós cremos no Senhor, meu Pai. Nós cremos nas suas promessas. E uma das suas promessas é essa: nunca mais. Nunca mais. Você pode adorar? Morte e choro, tristeza e dor. Aleluia. Nunca mais. Nunca mais.